Salomão e os fenícios descobriram o Brasil, uma conexão bíblica e histórica. E se a riqueza de Salomão, descrita na Bíblia com tanto detalhe e fascínio, tivesse uma conexão inesperada com o Brasil? Nesta jornada, exploraremos uma teoria provocante. Seria possível que Salomão, com a ajuda dos fenícios, navegadores mestres da antiguidade, conhecessem as terras brasileiras e suas riquezas? A Bíblia relata que as obras imponentes do rei Salomão, incluindo o lendário templo, foram adornadas com imensa riqueza, ouro, pedras preciosas e madeiras exóticas, adquiridas por meio de um vasto sistema de alianças e rotas comerciais. Um dos pilares desse sistema eram os fenícios, navegadores ousados, conhecidos por explorar águas misteriosas e distantes. Entre essas rotas, há o mistério da terra de Ofir, mencionada na Bíblia como fonte de tesouros exóticos. Mas onde ficava Ofir? Alguns estudos sugerem uma hipótese intrigante. Ofir seria parte do que hoje conhecemos como Brasil, com vastos recursos naturais, ouro, madeira de lei e pedras preciosas. As descrições bíblicas parecem coincidir com a riqueza brasileira. Vamos investigar as escrituras, as capacidades marítimas fenícias e pistas históricas para desvendar este mistério surpreendente. A Era de Salomão foi marcada por um intenso fluxo de comércio e expansão territorial. Salomão, o rei mais sábio e próspero de Israel, estabeleceu alianças que garantiram acesso a recursos além das fronteiras de seu reino. Uma dessas alianças essenciais foi com os fenícios, mestres na arte da navegação. Os fenícios eram reconhecidos por seus avanços notáveis em construção naval e cartografia rudimentar, possibilitando a exploração de territórios desconhecidos. Seus navios, como descritos nas Escrituras, compunham uma frota mercante capaz de cruzar mares e distâncias vastas, transportando mercadorias preciosas para sustentar a grandeza do reino de Salomão. No coração desta história está Ofir, um lugar extraordinário mencionado frequentemente na Bíblia. Segundo as Escrituras, Ofir fornecia ouro, madeira refinada de almugue e pedras preciosas, elementos que decoraram o templo e os palácios reais de Salomão. Mas a localização exata de Ofir permanece um enigma que desperta o interesse de estudiosos e exploradores até hoje. Teorias sugerem que Ofir poderia estar em locais como África Oriental, Índia ou até mesmo nas profundezas do continente americano. E é aqui que entra a possibilidade fascinante. Poderia Ofir ser uma referência direta ao Brasil? Essa questão nos leva a examinar as riquezas brasileiras e comparar os recursos naturais descritos na Bíblia com o que a natureza brasileira oferece até os dias atuais. O Brasil é conhecido mundialmente por sua abundância natural. Sua biodiversidade e recursos valiosos incluem ouro, madeiras nobres como o pau-brasil e pedras preciosas, itens de destaque no comércio global desde o período colonial. Curiosamente, as descrições bíblicas sobre os tesouros de Ofir se alinham de maneira surpreendente com as riquezas brasileiras. Além disso, relatos do período colonial indicam que os primeiros europeus a chegar ao Brasil ficaram impressionados com a opulência de seus recursos, madeira de cor intensa, minerais brilhantes e terras férteis. Embora a Bíblia não mencione explicitamente regiões da América, seria possível que, séculos antes da colonização, os fenícios já tivessem desenvolvido algum intercâmbio com essas terras? Os fenícios eram, sem dúvida, os maiores navegadores do mundo antigo. Seus conhecimentos avançados de geografia e habilidades de construção naval permitiram que eles cruzassem o mar Mediterrâneo e além, com rotas documentadas até a Península Ibérica e o norte da África. Esses talentos fazem com que a ideia de uma travessia transatlântica pareça viável. Utilizando os ventos alísios e correntes oceânicas naturais, os fenícios poderiam potencialmente alcançar a costa brasileira. Além disso, evidências indicam que as viagens fenícias não eram realizadas apenas para transporte de bens. Elas visavam explorar e estabelecer conexões duradouras com terras distantes. Essa hipótese fascinante ganha ainda mais força quando analisamos os possíveis pontos de conexão entre culturas antigas e o continente sul-americano. Restos arqueológicos e indícios culturais, ainda que controversos, foram estudados por pesquisadores que defendem a teoria de que a América do Sul
pode ter sido visitada por civilizações do Velho Mundo muito antes de Colombo. Além disso, tecnologias modernas, como o estudo de padrões de corrente oceânica e imagens de satélite de antigas travessias, sugerem que a chegada dos fenícios às Américas não seria apenas possível, mas até provável, considerando seu espírito explorador e interesses comerciais. Nos tempos modernos, teóricos, exploradores e estudiosos têm se debruçado sobre a conexão entre a antiguidade bíblica e o Novo Mundo. Por exemplo, traços linguísticos e culturais em civilizações pré-colombianas, por mais especulativos que pareçam, começaram a chamar a atenção. Estudos de DNA e vestígios de antigas trocas de mercadorias também alimentam essa discussão. Por outro lado, muitos historiadores e arqueólogos tradicionais permanecem céticos, argumentando que não há evidências concretas para sustentar essas ideias. Mas o debate só aumenta a curiosidade e nos inspira a continuar investigando. Essa jornada nos leva a um cruzamento fascinante entre fé, história e mistério. A Bíblia nos fornece relatos ricos de prosperidade e alianças, enquanto a história explora as possibilidades do comércio e da exploração marítima. Nem sempre as histórias são registradas nas lacunas das evidências, mas isso não diminui o impacto que elas têm em nossa forma de compreender o mundo. Seja qual for o resultado dessas investigações, elas nos ajudam a pensar em como antigos reis e navegadores entenderam o tamanho do mundo e suas possibilidades. A riqueza de Salomão é um testemunho da grandiosidade da imaginação humana e das conexões que o comércio e a exploração proporcionaram à humanidade. Diante dessas possibilidades, surge uma questão instigante. Será que a história que conhecemos sobre descobertas e trocas culturais é apenas uma fração do que realmente aconteceu? Salomão, com a ajuda dos fenícios e sua visão grandiosa, talvez tenha explorado territórios que até agora pareciam distantes da narrativa bíblica tradicional. Essa possibilidade não só reaviva nossas suposições sobre o passado, mas nos inspira a explorar mais sobre as conexões ancestrais que moldaram nosso mundo. Afinal, a história nem sempre é escrita em pedra, às vezes, ela é encontrada nas ondulações do mar e nos ecos de terras distantes. Que este documentário nos leve a refletir. Será que Salomão e os fenícios realmente chegaram ao Brasil? Ou essa ideia é apenas uma combinação mística de fé e história?